O diabetes é hoje uma pandemia global, com múltiplas consequências a longo prazo. A hiperglicemia é o fator central no seu desenvolvimento. Mas quais são os fatores precipitantes da hiperglicemia no paciente diabético? Eu sou Alexis Guedes e, partindo de distúrbios originados a partir de predisposição genética que se manifestam durante o processo natural de envelhecimento e usualmente são agravados com ganho de peso, nesta aula eu vou falar de diabetes mellitus tipo 2 e sua fisiopatologia. Independente da refeição realizada, seja café, almoço, lanche ou jantar, ocorrem picos nas glicemias plasmáticas que são acompanhadas por picos correspondentes de liberação de insulina. As células beta das ilhotas pancreáticas são responsáveis pela produção desta insulina e, a partir dela, a glicose obtida através dos alimentos, quando ganha circulação, é captada pelos órgãos periféricos, de modo que tem-se uma sensibilidade desses órgãos à insulina que é proporcional, que encontra-se em equilíbrio com a resposta insulínica pancreática. Quando o indivíduo ganha peso, essa sensibilidade é transformada, é convertida em resistência à insulina. O pâncreas, por sua vez, tende a aumentar a resposta insulínica, encontrando um novo equilíbrio. Com o passar do tempo, em indivíduos com predisposição genética, há uma redução da resposta insulínica, da resposta de produção pancreática de insulina. Isso leva, consequentemente, a uma redução da captação periférica de glicose, levando a hiperglicemia e diabetes. Mas não só da perda ou disfunção das células beta e liberação de insulina que define-se a hiperglicemia do diabetes. Múltiplos outros fatores estão envolvidos. No próprio pâncreas podemos ver isto. Neste órgão, além das células beta, temos as células alfa, delta e PP. Cada uma delas produzindo hormônios específicos, dentre eles o glucagon, que é um contrarregulador da insulina, ou seja, possui efeitos antagônicos em relação a ela, aumentando a glicemia. A liberação do glucagon sofre controle por mecanismos diretos e indiretos, pela glicose, aminoácido arginina e principalmente por outros hormônios, como os aqui mencionados, insulina e somatostatina, que inibem a sua secreção. Em indivíduos normais, a captação da glicose pelas células beta leva à secreção da insulina, que por sua vez bloqueia nas células alfa a secreção do glucagon. Nos pacientes diabéticos, seja por perda ou disfunção das células beta, perde-se também o controle sobre as células alfa, levando a aumento da secreção do glucagon. Quando comparados com indivíduos normais, pessoas com diabetes têm a liberação aumentada do glucagon durante todo o dia. Este aumento do glucagon vai favorecer a hiperglicemia através do estímulo de produção hepática de glicose. Neste gráfico fica demonstrado que, em relação a indivíduos normais, indivíduos com diabetes têm uma produção hepática basal de glicose aumentada. O fígado contribui com a hiperglicemia não só com o aumento da produção de glicose, mas também reduzindo a sua captação e armazenamento a partir do sangue. Quando o indivíduo ganha peso em gordura, essa se acumula também nos órgãos viscerais, como o fígado. O aumento de produtos secundário a esse acúmulo de gordura leva a um defeito pós-receptor, reduzindo a atividade da insulina no órgão. Outro componente da hiperglicemia no diabetes é o aumento da lipotoxicidade, gerada pelo aumento da lipólise. Para explicar o efeito da lipotoxicidade no diabetes, vou ilustrar dois pontos. Primeiro, vou demonstrar o funcionamento de uma prova diagnóstica, o clamp hiperglicêmico. Nesta avaliação, a glicemia é infundida numa vazão constante para manter o indivíduo em hiperglicemia de 125 mg por decilitro. Na verdade, o que impede grandes elevações da glicose plasmática é justamente a secreção pancreática de insulina,
que dessa forma pode ser aferida. O segundo ponto é a ilustração de um conceito fisiológico. Para cada molécula de insulina formada a partir da proinsulina, surge um peptídeo C. Portanto, quantificar esse peptídeo é uma forma indireta de quantificar a produção de insulina. Fazendo o clamp hiperglicêmico e utilizando solução fisiológica como substância placebo, veja que a quantidade de insulina pode ser quantificada através do peptídeo C. Quando substitui-se o soro fisiológico por uma solução rica em lipídios, com ácidos graxos livres, veja que há uma redução na produção de insulina. Ou seja, a presença de lipólise com oferta de ácidos graxos livres na circulação leva a uma redução da secreção da insulina pancreática. No paciente diabético, a hiperglicemia também pode ser favorecida pela redução da captação muscular de glicose. Isso pode ser demonstrado através de um experimento muito semelhante àquele descrito para a lipólise. Com a metodologia do clamp recém-explicada, se substituirmos a solução fisiológica por uma solução de insulina, não avaliaremos mais a produção deste hormônio, mesmo porque ele está sendo fornecido externamente. Mas, dessa combinação, é possível avaliar se a insulina está sendo eficaz em auxiliar a musculatura em captar a glicose. Vejam que em pacientes diabéticos há uma menor captação da glicose, deixando a glicose em maior quantidade na circulação sanguínea. Outro órgão envolvido na hiperglicemia do diabetes é o intestino. Quando indivíduos sadios recebem glicose por via venosa, o corpo responde com produção de insulina. Quando esse mesmo indivíduo ingere a glicose, a produção de insulina é maior. Isso ocorre porque na presença do alimento no trato digestivo, o corpo libera alguns hormônios intestinais chamados de incretinas, o GLP-1 e o GIP, e esses hormônios influenciam a liberação de insulina pancreática. Nos pacientes com diabetes, a ingestão de glicose num teste de tolerância leva a uma resposta de liberação do GIP, que é mais intensa do que nos pacientes que não têm diabetes. Postula-se dessa forma que o corpo tem uma resistência à ação do GIP. Por outro lado, no mesmo teste de tolerância à glicose oral, a resposta do GLP-1 é uma resposta reduzida em relação aos pacientes controle. Dessa forma, tem-se um defeito de secreção deste hormônio. Das incretinas, o GLP-1 parece ter maior importância no controle glicêmico, visto que, além de aumentar a liberação de insulina, ele reduz a liberação do glucagon, diminuindo a sua resposta hiperglicêmica. Ele reduz também o esvaziamento gástrico, o que permite uma sensação de saciedade por mais tempo e também reduz a velocidade de absorção intestinal. Além disso, o GLP-1 leva a supressão do apetite por mecanismos centrais. Outro órgão relacionado com a hiperglicemia no paciente diabético é o rim. No rim, com parte situada no córtex e parte situada na medula, está sua unidade funcional, o néfron. No néfron, após a cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo e primeiro recebe o ultrafiltrado do plasma sanguíneo, tem-se o túbulo contornado proximal. Fisiologicamente, parte da glicose passa pelo glomérulo e é reabsorvida a partir de cotransportadores de sódio e glicose. 90% dessa absorção se dá pelo cotransportador sódio e glicose tipo 2 e 10% se dá pelo cotransportador sódio e glicose tipo 1, ambos no túbulo contornado proximal. Vamos ver como isso acontece. Nas células do túbulo, uma bomba sódio-potássio ATPase gera um gradiente que favorece a entrada do sódio e com ele a glicose através dos canais cotransportadores sódio-glicose. Uma vez dentro da célula, a glicose
retorna ao sangue através de canais específicos de glicose situados no lado oposto da célula. Fisiologicamente, à medida que a glicose se eleva, ela vai sendo filtrada pelo glomérulo para a cápsula de Bowman. A partir daí, ela vai sendo reabsorvida através dos cotransportadores de sódio e glicose até alcançar uma taxa máxima de reabsorção. A partir desse ponto, a glicose passa a ser excretada na urina. Já no diabetes, apesar de níveis aumentados de glicose no sangue e, consequentemente, maior filtração da glicose para o rim, os cotransportadores de sódio e glicose têm sua capacidade de transporte aumentada, trazendo mais glicose de volta à circulação. Para finalizar essa apresentação, o último órgão que explicarei o envolvimento na piora da hiperglicemia do diabetes é o cérebro. Em roedores, assim como no homem, existem regiões no cérebro responsáveis pelo controle do apetite. No núcleo arqueado, existem substâncias com atividade orexígena, que aumentam o apetite, e outras com atividade anorexígena, que reduzem o apetite. Ambas vão atuar sobre o núcleo paraventricular, que produz o MCH, que tem a função de reduzir a ingesta. A insulina, quando se liga a seu receptor, aumenta as substâncias anorexígenas e, portanto, leva uma ação sobre o MCH de redução da ingesta. Já vimos no início da apresentação que o aumento do peso leva à resistência insulínica e que, por sua vez, a resistência leva ao aumento da produção e liberação deste hormônio. Sabendo que a insulina tem efeito de aumentar a saciedade, a hiperinsulinemia deveria ter o mesmo efeito. Porém, isso não acontece mantendo-se o estímulo de ingesta alimentar. Dessa forma, sugere-se uma disfunção do sistema nervoso central, justificando este efeito paradoxal. Concluindo, nesta aula foram descritos 8 órgãos com mecanismos que interagem entre si na produção de hiperglicemia no paciente com diabetes. É importante frisar que a fisiopatologia do diabetes ainda está longe de estar completamente compreendida. Muitos outros mecanismos, além desses aqui mencionados, vêm sendo descritos e podem ser que venham ser consolidados como explicações adicionais para a hiperglicemia e o funcionamento dessa doença. De modo que ainda há muito para se conhecer do diabetes mellitus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. E se você tem interesse em acompanhar os nossos lançamentos, basta se inscrever no canal. Obrigado!